frente que eu quero voltar ali no outro. E quanto ao que viste dos pés e dos dedos, continuando no versículo, capítulo 2, versículo 41. E quanto ao que viste dos pés e dos dedos, em parte de barro de oleiro e em parte de ferro, isto será um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa de firmeza do ferro, pois viste o ferro misturado com barro de lodo. E como os dedos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte, e por outra será frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão com semente humana, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Mas Bruno, próximo. Então o que acontece? Nós podemos ver que antes de chegar na pedra que é Jesus Cristo, haveria de ter um outro reinado. Nós vamos chamar esse reinado de governo que antecede o reinado de Cristo. Tudo bem, fechamos o quadro da história. Daniel chegou em Nabucodonosor e escreveu para que você e eu pudéssemos entender que a partir de Nabucodonosor até Jesus Cristo, toda a história haveria de ser relatada na palavra de Deus. E Deus nos mostrou que a cabeça de ouro seria o reinado de quem? De Neobabilônia. Depois do segundo reinado seria o reinado persa. A Bíblia também nos mostra que o terceiro reinado seria o reinado grego. A Bíblia nos mostra que o quarto reinado seria o Império Romano. Depois, para que se chegue ao Império de Jesus, que seria o último reinado, haveria de ter um outro reinado ainda, um quinto reinado, que nós vamos colocar o governo que antecede o reinado de Cristo. A Bíblia não nos dá especificações a respeito do reinado, do quinto reinado. Não dá especificações específicas, mas nos dá uma especificação maravilhosa. Presta atenção. A Bíblia nos fala o seguinte: presta atenção no mesmo versículo, e quanto ao que viste dos pés e dos dedos, em parte de ferro, em parte de barro de oleiro e em parte de ferro, presta atenção, isto será um reino dividido, contudo haverá alguma coisa da firmeza do quê? Ferro. Do ferro. Tudo bem. O primeiro reinado era de quê? Ouro. O segundo? Prata. Terceiro? Bronze. Quarto? Ferro. E o quinto? Barro e ferro. Barro e ferro. É a som de gado. Então, mas a Bíblia nos mostra então que o quinto reinado, ele terá alguma coisa de firmeza do reinado anterior. A Bíblia então nos dá essa esplêndida dica para conseguirmos saber que reinado seria aquele que antecedesse o de Cristo. A Bíblia fala que o quinto reinado terá alguma coisa de firmeza do reinado anterior. Pois viste que o ferro é misturado com barro de lodo. Mas maravilha. Então vamos lá. Agora eu quero que você então preste atenção no Império Romano. Por quê? O primeiro reinado na cabeça de ouro é de Nabucodonosor, Império Neobabilônico. O segundo, que é o de prata, é o persa. O terceiro, que é de bronze, é o grego. E o quarto império, que é o de ferro, é o Império Romano. Se o quinto tem que ter alguma coisa de firmeza do quarto império, significa que você e eu temos que entender como era o quarto império. Consegue entender? Vamos ver então como era o quarto império. Eu coloquei aqui algumas coisas, algumas dicas de como o quarto império ele se comportava. De república, como eu havia dito, 200 anos antes de Cristo, ele passou a ser império em 27 antes de Cristo. Por quê? Porque de república passou a ter apenas um só governante. Passou a ter um imperador. Eles costumavam ter 3 tipos de comando para organizar a república. Até que teve a guerra, a discussão entre eles, e César Augusto foi, participou e assumiu o governo, sendo o imperador. Então, já acelerou? Tá bom. O Império Romano ele tinha também apenas um exército. Eu coloquei ali a fotografia de como era o exército romano. Ele tinha apenas um exército e toda a nação tinha que pagar taxa para o exército romano. Porque o exército romano ele era formado para que pudesse defender todo o seu império. Só que a lealdade do exército não era o imperador, era ao general. Por isso que as taxas eram pagas
para que o general pudesse organizar bem o seu exército e não sofresse ali, como é que eu falo, apunhalado pelas costas, como é que eu falo? Traição, né? Maravilha. O Império Romano, olha como é que ele era também. Ele tinha uma só moeda. Vocês lembram quando Jesus ele foi entrar numa cidade e Pedro estava com ele? Eles falaram que Jesus tinha que pagar um imposto para poder entrar, né? Mas não é essa passagem que eu quero lembrar, não. Vocês lembram da passagem que eles falaram assim com Jesus? Presta atenção, Jesus, eu tenho aqui uma moeda. É certo pagar imposto para César? Jesus falou assim, me mostra a esfinge da moeda. Vocês lembram disso? Lembram? Tá velho, mano? Você me mostra a esfinge da moeda. Aí eles falaram assim, quem que é esse camarada aqui? Ele falou, é César. Ué, então dá a César o que é de César e dá a Deus o que é de Deus. Vocês lembram disso? Presta atenção. Quem que estava na esfinge? César. Ou seja, a moeda que havia naquela época era uma moeda instituída pelo Império Romano. Mas espera aí, a Judéia estava em Roma? Não. A Judéia tinha que ter seu próprio dinheiro. A Judéia estava muito embaixo. A Judéia estava depois do mar. Roma estava na Itália. Ainda está, né? Até hoje. Não tiver um terremoto que separa, ainda está. Então, por que a esfinge de César, que estava em Roma, estava lá na Judéia? Porque o império havia colocado apenas uma moeda que governasse todo o seu império. Consegue entender? Maravilha. Um território delimitado, incluindo várias nações, alcançou o seu nível máximo com Trajano. Trajano foi um imperador que ele talvez tenha sido dos imperadores do Império Romano o mais inteligente de todos. O mais sábio, tratava bem, foi um dos bons imperadores que Roma teve, que o Império Romano teve. E está vendo aquele mapa ali? Aquele mapa ali é exatamente o mapa máximo do Império Romano, onde o Império Romano alcançou o seu ápice. Ele não passou além daquilo. Se você notar na Grã-Bretanha, ele foi exatamente no limite de hoje, onde é a Escócia. Ele não conquistou a Escócia. Isso é interessante, né? Então, ali foi o limite máximo, onde o Império Romano ele alcançou. Nós precisamos de entender como foi o Império Romano para podermos entender o quinto reinado. A Bíblia diz que alguma coisa de firmeza do quarto reinado vai ter no quinto. Então, nós precisamos entender o quarto. O Império Romano também ele tinha várias línguas. Só que a língua que dominava era o grego e o latim. Mas tinha várias outras línguas ali naquele império. Mas a língua que era mais falada era o grego e o latim. Mas tinha várias línguas. Vocês lembram que na época de Jesus as pessoas... Quem assistiu Paixão de Cristo? Naquele filme você consegue perceber. Alguns falando latim, uns falando aramaico, ou outros falando outros tipos de língua. Havia vários tipos de línguas no império. O próximo. O Império Romano ele tinha também uma só religião. Como assim, pastor? Mas se ele conquistou a Grécia, ele conquistou aquilo que era da Grécia, a Grécia tinha tantos deuses. É verdade. A Grécia tinha muitos deuses, o Império Romano ele sofreu muito com isso. Acontece que em 313 depois de Cristo, na época em que Constantino ele dominava, ele era imperador, ele fez um concílio em Milano. Quando eu fui em Milano, eu vi o prédio lá. Ele fez um concílio e ele colocou como que o Império Romano passasse a ter agora apenas uma só religião. E a religião que seria dominada no Império Romano passaria a ser o cristianismo. Tá certo? Então, o Império Romano tinha apenas uma religião que dominava o cristianismo. Bom, tinha também um sistema de leis, corte e habilidade de administração maravilhosa. Eles construíram cortes, construíram prédios administrativos, inclusive aquele ali é um deles, tá? Aquele ali é da Alemanha. Prédios administrativos para que pudesse reger todo o Império Romano. Eles eram inteligentes. Maravilha. Então nós podemos entender mais ou menos como era o Império Romano. Agora eu quero te chamar a atenção que o Império Romano, se você prestar atenção, a Bíblia fala que o Império Romano era a parte de ferro, né? E a parte de ferro está localizada nas... Por que as pernas? Eu vou te explicar por que as pernas simbolizam.